Ao longo desse ano, nós estivemos aqui nesse púlpito em torno de 50 vezes, trazendo a mensagem do Senhor. E dessas quase 50 vezes, nós, por 25 oportunidades, ministramos no livro de Eclesiastes. De modo que este livro ele se tornou um elo entre vocês e eu. E hoje eu gostaria de abrir o meu sermonário com base nesse livro de Eclesiastes, relembrando com vocês um dos primeiros sermões que o Senhor ministrou ao meu coração, o qual eu compartilhei com vocês, que se encontra no capítulo 1 deste livro, nos versos 12 a 18. Vamos abrir, por favor. Eclesiastes, capítulo 1, versos 12 a 18. Um sermão que não foi trazido aqui hoje de forma aleatória, mas foi propositalmente escolhido por causa da temática que ele traz para os nossos corações, que muito coaduna com o tempo que nós vivenciamos, um tempo de recomeço, um tempo de reflexão acerca da nossa vida e das oportunidades que um novo ano sempre nos traz. Eclesiastes, capítulo 1, versos 12 a 18. Todos acharam? A palavra do Senhor nos diz assim: Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta a ciência, aumenta tristeza. Percebam, meus irmãos, que a reflexão de Salomão aqui, ela é um tanto quanto dura, decepcionante. Ele apresenta para nós um coração em muitos aspectos frustrado, não obstante reconheça as muitas bênçãos que ele mesmo havia recebido do Senhor. Sabedoria inigualável, também inquestionável. A oportunidade de experimentar várias situações da vida e conhecer muitos dos seus aspectos. Salomão foi um homem sem igual. Oportunidades que ele teve, talvez nós não tenhamos ao longo da nossa vida. Mas tudo isso que o Senhor fez na vida de Salomão tem um propósito, e o propósito está diante de nós hoje, que é nos ensinar e nos fazer pensar acerca da vida e do tempo que nos é concedido. Pensando no tempo, nessa grande oportunidade onde a nossa vida está inserida, porque o tempo ele é bem abrangente, a nossa vida é um ponto, nessa linha maior chamada tempo. Quero compartilhar com vocês alguns versos de um poema de Drummond, onde ele reflete acerca disso e diz assim: quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade de acreditar que daqui para adiante tudo vai ser diferente. Para você, desejo o sonho realizado, o amor esperado, a esperança renovada. Para você, desejo todas as cores desta vida, todas as alegrias que puder sorrir, todas as músicas que puder emocionar.
Para você, neste novo ano, desejo que os amigos sejam mais cúmplices, que sua família seja mais unida, que sua vida seja mais bem vivida. Gostaria de lhe desejar tantas coisas, mas nada seria suficiente. Então desejo apenas que você tenha muitos desejos, desejos grandes, e que eles possam mover você a cada minuto ao rumo da sua felicidade. O desejo de um poeta, um desejo que reconhece ele mesmo ser profundo, ser intenso e ser grande, mas que não se aparta da dura realidade que é a vida. Me chama a atenção quando ele diz 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. E quantos de nós não chega ao final de um ano realmente esgotados, extenuados, pedindo, já que se jogue a toalha, pedindo já que se encerre a luta, porque as forças já se exauriram. Salomão chega no ápice da sua vida e ele percebe que as coisas são mais ou menos assim. Do que adiantou tanta sabedoria, tanto conhecimento, tanto entendimento, se a suma de tudo isso é que as coisas são como um vapor. Não se pode segurar, não se pode manter. As coisas que nós mais amamos, elas vão embora, elas passam da nossa vida. E ele reconhece nesse íntere dessa reflexão alguns pontos interessantes aqui, que a vida ela é pautada num trabalho extenuante. O verso 13, ele vai dizer para nós aqui: apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do sol. Interessante é que Salomão, de posse da sabedoria que ele havia recebido do Senhor, ele se prontificou: eu vou estudar a vida, eu vou entender todas as coisas, porque eu quero saber como isso funciona. E ele percebeu que ele estava diante de um trabalho que era doloroso, frustrante, cansativo, e a despeito do seu coração dado a investigar, a despeito da sua vontade, do seu interesse pelo mundo, nada podia ser feito. Ele percebeu também que essa tarefa, ao mesmo tempo que era cansativa, era também humilhante. Porque por mais que ele soubesse, por mais que ele conhecesse, ele se deparava com o fato de que nada disso também adiantava. Verso 14, atentei para todas as obras que se fazem debaixo do céu, e eis que tudo era vaidade. Eis que tudo era como um vapor. Eis que nada podia se segurar. E ele percebe então que diplomas, ostentações, carreiras, construções, tudo isso era abalável e efêmero, que com o passar do tempo passavam também. E então se viu diante de uma experiência limitante, onde, por mais que ele crescesse, por mais que ele avançasse, ele sempre se depararia com as suas limitações. Então ele percebeu, no ínterim dessas coisas, que nem todo o conhecimento do mundo seria suficiente para mudar o mundo, para resolver os dilemas, porque constantemente nos encontramos perdendo as coisas que mais amamos, as pessoas que mais queremos bem, não é? E aí, o fato é que nós estamos, muitas vezes, diante de uma conta que não fecha. A vida, ela não é matematicamente exata. Ela é imprevisível, ela é improvável, e muitas vezes nós nos deparamos com isso. Poderíamos, por aqui, pensar que é inútil viver. Mas não é esse o entendimento de Salomão quando ele compartilha conosco estas coisas. O seu propósito não é nos levar a um desencanto para com a vida, mas reconhecer que a nossa vida limitada e muitas vezes frustrante depende de uma vida que é perfeita, de uma vida que é eterna, vida esta que não pode ser encontrada em nenhuma realização, em nada que se faça deste lado do sol. Essa é a perspectiva de Salomão, porque com esta dura reflexão que ele faz acerca da vida, ele está nos convidando a olhar para além das coisas que nos limitam, do tempo, das horas, dos anos que passam, e apesar de serem muitos, eles passam.
Hoje eu estava fazendo algumas contas, eu gosto de fazer contas, especialmente as contas dos tempos da minha vida, e pensando na semana, né, do meu aniversário de casamento, eu quis verificar quantos dias essa mulher tem me suportado. E eu fazendo as contas, percebi que no próximo dia 6, ela terá me suportado por 5.479 dias. E eu fiquei pensando assim, puxa vida, são 5.479 oportunidades de beijos, de desentendimentos, de confusões, de incertezas, de medos, mas também de alegrias, de realizações, de conquistas e de parceria. Agora pensemos, meus irmãos, em todo o tempo que é contado desde que o mundo é mundo. Quantos corações passaram por essa terra que também se frustraram, que também amaram, que também viveram, que também experimentaram? A ideia que Salomão nos compartilha conosco aqui, meus irmãos, é de que nós tenhamos condições de redimir esse nosso pensar sobre a vida. Que nós tenhamos condições de olhar para a vida e, ao invés de desenvolver um pensamento muitas vezes negativo, equivocado ou sem esperança, nós possamos, à luz do Evangelho de Jesus Cristo, redimir a nossa existência aqui. E esse é o objetivo, de tratarmos esta insolação a que nós estamos sujeitos, quando deste lado do sol nós somos queimados pela vida, nós somos fustigados por elas, nós somos expostos a experiências muitas vezes desgastantes. Entender que do outro lado do sol, na eternidade onde o Senhor habita, está a vida que muitas vezes nós procuramos alcançar por meio da sabedoria, realizações e conquistas humanas, mas que não está aqui, está lá. E que nada que eu faça ou que você faça, nenhum mérito que nós possamos adquirir, nos dará isso, a não ser aquele que nos é dado por Cristo Jesus. Então, como nós podemos redimir o nosso pensar sobre a vida? Primeiramente, pensando eternamente. Salomão percebeu na sua caminhada que era preciso pensar fora da caixa. Era preciso pensar para além desse mundo. Toda a sabedoria que lhe fora dada, e era uma sabedoria especial, ainda era insuficiente para que ele compreendesse essa grande bênção que é a vida a qual o Senhor nos deu. Então ele percebe que é importante que nós pensemos os nossos pensamentos após o Senhor. Cornelius Van Til vai nos mostrar essa ideia e dizer que nós devemos desenvolver a nossa capacidade de reflexão de acordo com as orientações do Senhor. Que por mais que nós nos apliquemos à ciência e às compreensões que nós podemos humanamente alcançar, elas serão ainda pequenas, para que tenhamos satisfeito esse anseio que está em nós, por causa da eternidade que o Senhor implantou em nossos corações. Então é preciso que nós partamos com uma pré-compreensão acerca do que isso significa. E aqui nós temos uma constatação muito simples, que é simples porque não é complicada, mas que é profunda por causa da sua essência, que somente Deus pode explicar o mundo que Ele criou. Nenhuma investigação humana chegará a elucidar essa grande dúvida que nos incomoda ao longo da vida. Somente o Criador pode nos dizer exatamente como funciona tudo isso, que vem dele, não é, a compreensão da importância dessa revelação especial, porque o Senhor é aquele que se revela, sim, na natureza, nas coisas criadas. Uma rápida olhada para o mundo, e não é difícil entender que há em tudo isso as digitais de alguém muito grandioso, muito poderoso. Mas um toque de fé nos levará a compreender de forma mais acurada quem está por trás de tudo isso. Por isso,
é importante que nós pensemos acerca do Senhor e desenvolvamos a beleza de uma fé científica. Sim, uma fé que faz perguntas e procura respostas, mas que entende que elas estão muito além da nossa compreensão. Porque quando pensamos na ideia de uma fé ou de uma ciência descrente, nós estamos diante de uma verdadeira infelicidade. Emílio Garofalo diz algo interessante, que o cientista descrente pega o mundo de Deus, usa a mente que o Senhor lhe deu, a capacidade de observação que também lhe fora presenteada pelo Senhor para fazer a observação das coisas dadas por Deus, para no final de tudo isso afirmar que Deus não existe. Mas o fato é que somos completamente dependentes dele, e pensar eternamente nos coloca exatamente no lugar onde deveríamos estar, que é reconhecendo que tudo recebemos dele, e que ele mesmo nos deu todas essas coisas para o nosso aprazimento. Um segundo aspecto que redime o nosso pensamento, além de pensar na eternidade, é amparar-nos em Cristo. Uma vida sustentada, fundamentada no Senhor, é uma vida redimida, e seu pensar é igualmente redimido, porque é a vida que sai do looping, esse looping que é a nossa vida. Vivemos um círculo que é vicioso, onde todas as coisas se repetem e apenas as pessoas vão sendo alteradas ao longo do caminho. O fato é que debaixo deste sol, nós não experimentamos nada que seja inédito, nada que seja novo. Vimos hoje pela manhã que a igreja ainda enfrenta problemas que eram vistos há 2000 anos atrás. Que a igreja de 2000 anos atrás ainda enfrentava dilemas que os profetas enfrentaram muitos anos antes também. De modo que debaixo deste sol, nós estamos sempre envoltos nas mesmas lutas, nas mesmas guerras, nas mesmas situações, mudando apenas os personagens. Mas Cristo é o saber de Deus encarnado. Cristo é aquele que veio para caminhar entre nós e nos falar das coisas que nós não conhecíamos. Logo, ele é a base de tudo, todas as coisas criadas foram criadas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é aquele que é até mesmo o domador do vento, conforme Mateus capítulo 8. Tudo está sujeito às suas ordens, porque Jesus, meus irmãos, é a própria sabedoria encarnada. Ele é a personificação do entendimento. Então, Cristo, quando se apresenta aos homens, ele vem para nos dar o que nos falta. Ele vem para fazer o que nós não poderíamos fazer. Ele vem para realizar o que ninguém, a não ser ele, poderia realizar. Por isso, a agonia de um coração sem Cristo é grande, porque ela busca, de forma infrutífera, saber o que somente Cristo pode ensinar. Cristo, portanto, vem nos falar acerca do Senhor, vem nos falar acerca da eternidade, vem nos dizer que pela fé nós podemos receber todas estas coisas. Cristo vem para nos mostrar que fora do Senhor não há sentido para a vida. Por mais que o homem acumule informações, por mais que o homem seja reconhecido em seus saberes, ele estará sempre fazendo perguntas que ele não consegue responder. Se olharmos com honestidade para a ciência, perceberemos que ali mesmo seus maiores expoentes possuíam dúvidas que eles eram incapazes de tratar, mostrando-nos exatamente a grandeza das nossas limitações e o quanto nós carecemos de uma instrução que venha de uma esfera muito além das nossas compreensões. Salomão, portanto, nos fala aqui de uma inteligência humilhada. Quando ele fala de que quem aumenta a ciência aumenta a tristeza, é justamente isso, porque quanto mais nós conhecemos, quanto mais nos informamos, mais essas informações trazem sobre nós
dificuldades. As informações que nos chegam via rádio, TV, internet e esses meios todos que nós temos hoje, nos deixam mais inteirados, mas juntamente com essa interação, também somos acometidos pela tristeza de saber que gente lá no sul da Bahia está sofrendo. Nós sabemos e nos entristecemos. E nos entristecemos mais ainda em reconhecer que a nossa limitação em diminuir o sofrimento deles é ainda mais limitada. Sabemos o que acontece mundo afora, e não obstante saibamos dessas coisas, a tristeza em nosso coração se abate de forma profunda, porque reconhecemos também que não podemos fazer muita coisa para alterar essas situações. Sempre há o que se fazer. Mesmo que você não possa fazer nada, você pode orar, o que por si só não é algo pequeno. Mas nos reconhecemos ainda muito impotentes, ainda que possamos fazer algumas coisas. Então, nossa inteligência é humilhada justamente nesse ponto, porque quanto mais sabemos, mais sofremos. E isso aqui não é um encorajamento para que você não deseje conhecer, mas para que você entenda que quanto mais você absorve informação, mais lutas você também há de encarar ao longo da sua vida. Por isso, amparar-se em Cristo é necessário, porque a cada passo que damos, reconhecemos as nossas incapacidades e limitações. Quem, portanto, nos ajudará a seguirmos adiante diante de todas essas coisas? É o Senhor, é a própria eternidade, que há de nos capacitar para chegarmos cada vez mais longe. Mas redimir o pensamento não se limita a pensar eternamente e amparar-se em Cristo, mas também em gozar a redenção. Sim, a esperança. E a ideia aqui não é apenas de ficarmos presos numa espiral frustrante, mas de entendermos que mesmo a despeito das nossas grandes insignificâncias, nós podemos experimentar a alegria de uma bênção superior que chamamos de redenção. Observe o que o texto nos fala, quando Salomão segue dizendo: disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos quanto antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e estultícia, e vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta ciência, aumenta tristeza. Quando ele reconhece as suas limitações, ele percebe algo ainda maior, que não obstante a vida humana seja pequena, ela é redimida por alguém que é grandioso. Uma geração perversa, quem é que pode socorrer? Somente Cristo, porque este era maior que Salomão. O que Salomão está dizendo aqui, quando chama a nossa atenção para o fato de que toda a sua sabedoria, que é única na terra até hoje, é insuficiente para satisfazer as angústias humanas, ele está dizendo que o homem precisa de um auxílio maior. E esse auxílio vem na pessoa de Cristo Jesus, que é maior que Salomão. O Evangelho de Mateus, no capítulo 12, verso 42, vai nos dizer isso. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior que Salomão. Salomão, no mundo antigo, fora a referência de sabedoria. Mas para nós, a referência de sabedoria hoje não é Salomão, é Cristo. Onde eu e você podemos abastecer o nosso coração com entendimento? Em Cristo. Onde eu e você podemos buscar a sabedoria necessária para a resolução dos nossos dilemas? Em Cristo. Onde eu e você podemos ter a certeza de que a salvação é algo definitivo? Em Cristo.
Então, somente Cristo, meus queridos, é a razão para a nossa segurança. Somente Cristo é a razão pela qual eu e você nos mantemos firmes, mesmo num mundo abalado, mesmo num mundo cheio de dúvidas, mesmo num mundo marcado pelas inquietações. Cristo, portanto, é este incomparável, que não deve ser desprezado por você nem por mim. É este que deve ser adorado. Portanto, não rejeite a salvação que Ele te oferece, a qual é Ele mesmo. Cristo é infinitamente sábio, porque em Cristo nós percebemos algo maravilhoso. Quando Cristo fala, é Deus falando. Quando Cristo faz, é Deus fazendo. E o que Cristo fez? A palavra lhe dá testemunho acerca disso. Quando Cristo ensina, é o Senhor nos tomando pela mão e nos conduzindo à plena satisfação da sua vontade. Por isso, é importante que saiamos dessa caixa na qual o mundo muitas vezes tenta nos manter. Saia debaixo do sol. Olhe para além do sol. Olhe acima do sol, porque é lá que está a resposta. E a resposta é sempre Jesus. Cristo é a resposta para esses anseios que trazemos em nosso coração e que muitas vezes nos angustiam, que muitas vezes nos colocam dentro de uma perspectiva de indefinição, onde pensamos não vale a pena. Quantas vezes desejamos abrir mão da justiça porque o mundo é permeado de injustiça? Do que adianta eu ser honesto se 99% das pessoas são desonestas? Do que adianta ser santo se todo mundo se entrega ao pecado? Aí é que está exatamente a diferença. Porque aqueles que têm entendido a vontade do Senhor são aqueles que têm ouvido a voz do Senhor Jesus e seguido as suas orientações. Não é porque um mundo inteiro o aborrece e o ignora que você deve fazê-lo também. Ouça a voz do Senhor. Pense eternamente. Goze a redenção e prove o que o Senhor tem feito à sua vida, porque Ele tem feito o melhor. Logo, ampare-se em Jesus, porque Ele é o amigo fiel e aquele que há de te sustentar ao longo de toda a sua caminhada, seja ela de um ano ou de toda a sua existência. Ampare-se nele, confie somente nele. Amém? Que Ele mesmo te abençoe e te conduza hoje e eternamente. Amém. Feche os seus olhos, queria orar por você. Bendito Senhor e Salvador, te agradecemos, ó Deus, porque o teu amor poderoso é uma realidade em nossas vidas. Obrigado, porque até aqui, de fato, o Senhor nos tem ajudado. A tua mão nos tem conduzido e o teu amor nos orientado. Perdoa-nos, ó Deus, se em muitas dessas passagens temos sido claudicantes, muitas vezes andando em meio a dúvidas. Mas ajuda-nos, Pai, a fim de que altaneiramente, ou seja, em plena convicção, sigamos e prossigamos, ó Deus, o caminho da satisfação plena da Tua vontade. Obrigado, meu Deus, pelos meus irmãos e irmãs que se encontram aqui nesse primeiro culto do ano, adorando ao Senhor. Conheces, ó Pai, a resolução de cada coração e sabes, ó Deus, o porquê elas existem ali. Nossa oração é que o Senhor mesmo capacite os teus filhos para que façam tudo conforme o teu querer e experimentem a alegria de estarem de conformidade com a tua vontade. Obrigado, meu Deus, por tua palavra que nos ensina, desafia e prepara para as grandes coisas que certamente o Senhor há de nos mostrar ao longo da nossa caminhada. Que seja sempre para a tua glória e edificação de vidas que pedimos estas coisas. Amém.